começar com o treinamento aqui. Eu vou apresentar para vocês. Esse é o Rodrigo, ele é lá da CPET Júnior. Vou deixar ele falar melhor dele, né? Você já parou de falar? Pode começar aí. Tá, beleza. Tem quantas pessoas aí? Porque eu gosto de saber quantos espectadores estão me vendo. Rapaz, eu acho que tem umas 15. Aqui na empresa a gente está em 9, mas tem uma galera que está assistindo de casa também. Irado, galera, irado. Maneiro, beleza. Então, vou começar aqui. Vocês vão perceber que eu sou um cara muito louco. Então, assim, quando eu estiver viajando bastante, aí vocês me param. Eu falo, meu irmão, para aí, porque eu não tô entendendo porra nenhuma. Beleza? Esse é o primeiro aviso. Mas vamos lá. Eu conversei com a Camila e também com o Maicon, né, sobre a situação de vocês na empresa. Então, eu personalizei todo o treinamento que eu já dou há muito tempo para a empresa. Nunca dei para fora, é a primeira vez que eu estou dando para fora, mas não tem problema nenhum, é uma experiência nova, estou me expondo ao novo. Então, vamos lá. O que eu sei de vocês e que eu vou apresentar para vocês? Primeira coisa que eu sei é bem básico, mas eu sei que vocês fazem marketing digital, desenvolvimento de site, usam só o WordPress e dão direcionamento para os clientes, beleza? Fazem prospecção cold call, não sei se é a única, talvez não, mas é a que vocês estão vendo mais dificuldade. E tem uma sequência ruim nisso, que é, vocês não conseguem manter a atenção do cliente, o que gera uma conversa desinteressante, eu só estou copiando o que vocês falando para mim. E depois, por consequência, a gente não consegue linkar numa reunião foda, né? E isso é problema não só de vocês, era problema nosso, são problema de várias empresas aí que não conseguem vender. Até porque uma empresa que não consegue vender, o que é uma empresa? Então, é um problema, assim, não vejam isso como um problema, ai, fudeu, minha empresa vai estar fudida. Não, é um problema que é melhorável, né? Então, vamos lá. E aí, quando vocês não conseguem, vocês não sabem o que conversar numa reunião. O que, para mim, é mais prejudicial do que vocês manterem a atenção. Porque manter a atenção é o uso de um framework, é o uso de uma técnica e tudo mais. Isso vem com expertise, vem com o tempo. Agora, manter a atenção numa reunião ao vivo, isso é bem difícil, né? Isso vem com muito tempo, né? Mas vamos lá. Vocês basicamente têm 4 dores, tá? O que vocês falarem na abordagem inicial é uma dor. A segunda dor é o que vocês fazem depois da reunião ou até durante a reunião. Como fugir de objeções, o que para mim, caralho, é o mal do século de vendas, sempre foi esse. Irmão, agora não é o melhor momento, a gente está em crise, não tô com dinheiro, quem decide não sou eu, é o meu chefe, eu já possuo site e página, que era o que vocês falaram, não tenho tempo. Enfim, são diversas objeções que a gente tem que contornar elas. Porque se não contornar, o que acontece? A gente não vende. Se não vende, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente não melhora a nossa empresa. E por último, a última dor é o pitch por e-mail. O que, assim, é bom, mas eu vou explicar algumas coisas assim que não é o essencial a gente montar um pitch por e-mail, que o processo é muito maior do que só o pitch ou o cold calling. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a introdução. Vou me apresentar. Falei um monte de coisa de vocês, agora eu vou falar um pouquinho de mim, da CPET Júnior. Bem rapidinho, né? Porque vamos ser produtivos. Eu sou o Rodrigo Fornia, sou gerente comercial. Na verdade, sou gerente geral comercial, eu tenho esse título, né? Eu gosto de falar que eu sou gerente geral, porque é uma arma de persuasão. Depois eu vou explicar essa arma de persuasão. E eu também sou assessor de vice-presidência. O que é o assessor de vice-presidência de comercial? Na verdade, eu vou explicar tudo, né? O gerente comercial ele tem 3 papéis. Ele negocia, vende e mantém a expectativa do cliente. Mantém ali a experiência dele. Isso é o que um gerente comercial básico faz. O gerente geral, ele gerencia atividades, ele gerencia funil de vendas e sempre corrige e gerencia treinamento. Ou seja, tem que manter todo mundo em alta performance, em alto nível. Tudo bem? Porque comediante é a mesma coisa. Isso é uma analogia que eu gosto de fazer. Comediante e vendedor são muito parecidos. O contexto é sempre diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Tudo bem? O stand-up é sempre o mesmo. Porém, sempre vai ter que ter alguma coisinha diferente. E isso é o que faz com que o vendedor seja uma das profissões mais difíceis e mais desafiadoras. Porque ao mesmo tempo que você tem que saber de tudo, você tem que se adaptar, ser um camaleão em cada uma das situações. Beleza? Eu vou falando pra caralho, eu vou dando vários links. Enfim, quando eu começar a deslocar assim, total, vocês me avisem. Falam, Rodrigo, puta que pariu, você tá fugindo do assunto. Vamos lá.
E o assessor de vice-presidência é aquele que pega a parte mais estratégica da empresa e tenta gerar melhorias para a área de comercial. Eu estou com um projeto interno que a gente está reestruturando tanto a estratégia de marketing digital, já fiz vários cursos em relação a isso, tanto funil de vendas, também já fiz vários outros cursos em relação a isso. Nosso funil de vendas, como eu já tinha falado para a Camila, é muito falho, tem vários erros, mas eu estou estudando tudo para otimizar ele. E... esqueci. Porque eu sou outro... desculpa. Eu também sou líder para reformular todos os treinamentos de comercial, né? Ou seja, eu estou pegando tudo a expertise que eu tenho de outras pessoas do mercado e falando assim, o que um gerente comercial muito foda tem que ter. Então, e eu vou dar até o que é o nosso treinamento depois, até como um plus desse treinamento de hoje, beleza? Então, me apresentei, agora eu vou apresentar a Cefet Júnior, né? A Cefet Júnior, eu não sei, até vou fazer essa pergunta depois, mas eu não sei como vocês chegaram a nós, né? Se foi pelo site mesmo, se vocês como vocês souberam da gente. Mas a Cefet Júnior é uma empresa de consultoria de administração e engenharia. Engenharia a gente faz só a planta, né? Quase nada. Mas a administração a gente faz quase tudo, né? Ou seja, desde a ideia de negócio até o outsourcing, que é aquele cliente que tem uma empresa gigantesca, multinacional, e que está com algum problema ali muito técnico e quer terceirizar esse serviço, beleza? Então a gente faz quase tudo de administração. É uma empresa que já existe há 15 anos no mercado. A gente já ganhou inúmeros prêmios, principalmente nos últimos 3 anos, que é onde foram as 10 mais fodas da galáxia. Tudo bem, não foram as 10 mais fodas, mas só, tipo, foram as que tinham mais conhecimento e agregaram conhecimento maior para a empresa. Ano passado, da Federação da Rio Júnior, nós fomos a única que ganhou dos 5 prêmios, os 3 prêmios, de atitude empreendedora, foco no cliente e tudo mais, e fomos vice no 4º, né? Então, é uma empresa que é muito relevante no mercado do Rio de Janeiro, né? E como todas as outras, é uma organização sem fins lucrativos, tudo a gente paga para os membros, treinamento e tudo mais, como se fosse uma empresa júnior qualquer. Tudo bem? E aí eu quero perguntar para vocês podem até abrir o áudio aí, só para motivos de saber mesmo, como que vocês acharam a Cefet Júnior? Rodrigo, tá me ouvindo? Tô, é a Camila? Sou eu mesmo. Então, fala, Camila. Ela é bem famosinha aqui. Não sei como acharam, mas é porque eu fiquei sabendo que o membro do RH já tinha feito bench. Aí eu fui atrás de vocês, eu olhei a fanpage lá, vi umas coisas legais, eu não sei, aí eu acho que pode ajudar a gente. Aí eu fui fazer o canal do ensinar e ensinar. Cara, eu entendi só a parte do RH, mas... Sem problema. Mas... Tô ouvindo. Então, a Cefet Júnior é meio famosinha aqui, porque o pessoal da RH, eles fizeram um bench com vocês. E aí eu fiquei super interessada, vocês responderam super rápido o bench deles. Então, vou fazer bench com eles, vocês vão me responder, não vamos deixar no vácuo. E aí, eu fui, olhei a fanpage de vocês, achei legal, falei, opa, eu acho que eles podem mudar alguma coisa. E aí eu mandei o bench, aí você me respondeu e eu aproveitei, e aí deu certo. É de costume, eu não tenho muito costume de fazer bench, mas é de costume de vocês não receberem resposta rápida de outras empresas? Sim. A gente fica no vácuo e é terrivelmente triste. É terrivelmente triste mesmo, cara. Isso não é só para bench, isso é para bench até com outras empresas sênior. Você fica no vácuo, a taxa de conversão é 5%, né? Você manda 5 e-mails, sei lá, 25 mil e-mails, você vai receber uma só resposta. Mas que bom então que vocês acharam a gente, que a gente tem muito a oferecer a vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para a parte foda do treinamento, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam são 3 coisas básicas, tá? Primeira coisa é, tudo que eu vou falar aqui, algumas coisas são clichê, tá? Só que o clichê, ele é muito foda, porque a maioria das pessoas não usa, tá? Técnicas de armas de persuasão, de reciprocidade, de deslocamento do tempo, isso as pessoas falam, mas isso eu já sei. Mas e daí? E daí que você sabe? Você usa? Você faz o PDCA disso? Então, você não está usando a melhor performance, o maior potencial da sua empresa. Então, todas as técnicas que eu vou falar aqui, eu sugiro que vocês usem todas e até escolham as que vocês acham que é de mais
know-how, de que é mais adepta a vocês, porque eu não sei o cenário, nem o contexto da empresa de vocês no mercado do Sul, beleza? Segunda coisa que eu quero entender e aí vocês podem responder, se vocês têm um funil de vendas estruturado. E o que é um funil de vendas? O funil de vendas é desde a prospecção até o pós-venda. Tem as fases que são clichês, que são as que já existem, tem umas empresas que não usam todas as fases, mas eu queria entender se vocês têm funil de vendas ou não. Porque pelo que eu pude perceber, vocês ou têm ou não têm. E se vocês têm, é porque tem alguma coisa errada aí. Tudo bem? E aí eu queria ver de vocês aí, diretor de marketing, como que é o funil de vendas de vocês, tá? Pode falar bem? Sim. Basicamente a gente não tem. Não tem nenhum tipo de funil de vendas, assim. É meio que bem solto. Uma parte começa com marketing, depois passa para projetos, e aí se perde, tipo assim, se perde algumas coisas normalmente. Então a gente não tem, assim. Tá. Não, e é muito bom, porque como eu estou estudando funil de vendas, eu botei uma porrada de coisa aqui no treinamento, que é de funil de vendas, que é de branding, então pode ajudar vocês nisso também. Vamos lá. E a terceira coisa que eu quero falar é... Caralho, isso eu ouvi do Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto. Eu pago o meu sucesso.com, que é uma plataforma foda. E eu estudando vendas, ele falou, cara, vendedor não é gerenciador de vendas. Vendedor é gerenciador de compra. Pô, Nick, o que é isso? O gerenciador de compras é que todo cliente ele compra. Todo cliente ele compra. Então você não tem que vender, você tem que gerenciar essa compra. O funil de vendas é você gerenciar a compra. É aí desde do engateamento ali, da geração de valor, da proposta de valor, até as teorias do fechamento, até as técnicas de fechamento, que você pega ele e aí fecha. Ou seja, um vendedor, eu quero que isso seja na cabeça de vocês, que o vendedor não é um gerenciador de vendas. O vendedor é um gerenciador de compras, ok? Isso Fone, eu já sei disso. Ou não sabia, mas é importante que vocês saibam isso antes do treinamento, beleza? E aí, expectativas do que eu vou gerar de valor para vocês, tá? Eu falo pra caralho. Então, esse treinamento pode durar, assim, 1h30, 1 hora, pode durar 2 horas, se eu for bem rápido, se eu for bem produtivo, tá? Mas o que eu vou falar? Eu já fiz inúmeros cursos. Eu já fiz MBA, gestão de processo, MS Project, comunicação de alto impacto, eu já fiz negociação, eu estudo por fora, eu já fiz mini curso, eu já fiz marketing digital. Enfim, eu sou uma pessoa que eu posso ser considerada como um aprendiz sempre, né? Só sei que nada sei, né? Ou seja, sempre eu estou buscando alguma coisa para aprender. Eu tenho inúmeros livros aqui na minha casa, leio uma porrada, né? Por quê? Porque eu gosto de aprender, eu gosto de gerar valor. Ainda bem que vocês pediram treinamento, porque eu vou dar uma porrada de informação para vocês. Que tipo de informação? Branding, que eu fiz agora no meu último módulo MBA, vendas, negociação, funil de vendas e com uma pitadinha da minha experiência de 2 anos sendo gerente comercial. Tudo bem? E é isso. Sempre serei um aprendiz, não sou o dono do conhecimento, não sou o dono da razão. Assim, vocês podem fazer pergunta, Fone, não entendi isso, acho que isso não funciona. Eu estou sempre aqui para aprender e espero que vocês também, beleza? Então vamos lá. Vamos para a parte hardcore. Eu separei o treinamento em 2 fases. A primeira fase são das 3 dores iniciais que vocês têm, que é o que falar, como fugir de objeções e pitch por e-mail, porque é tudo o mesmo contexto. E depois as reuniões, o que fazer nas reuniões, que já é um contexto um pouco diferente, beleza? Então vamos lá, eu vou falar 3 coisas aqui de início, beleza? Dessa primeira parte. Não me leve a mal, mas eu adoro feedback, então vou dar um feedback para vocês. Primeiro de tudo cold calling não é o melhor jeito. Não sei se vocês já perceberam isso, mas cold calling, no mundo atual, não é um dos melhores jeitos de você prospectar cliente. Porque eu sugiro, e é o que a gente está fazendo aqui, é mapear todos os meios que você pode chegar no cliente. Porra, tem inúmeros, eu vou falar alguns aqui. E depois botar uma pessoa para gerenciar isso. Porque, assim, o que é mais problemático numa empresa júnior é que não tem um responsável por prospecção, é tudo, o diretor fala isso, e aí a gente compra uma palavra-chave no AdWords, e é isso aí, e aí não tem controle, não tem PDCA, não tem nada, entendeu? Então, o primeiro feedback que eu dou para vocês cold calling é um risco. Cold calling funciona no meio do funil, quando você já tem informação,
ou quando ele já botou ali na landing page que demonstra interesse. Mas é algo arriscado se você faz direto, entendeu? Não é telemarketing isso. Vocês estão vendendo uma consultoria digital, que tem que ter todo um valor preparado. Consultoria, na realidade, tem que ter todo um valor preparado. Você não pode vender, não é que nem água, na pirâmide de Maslow lá, que você vende por necessidade. Né? Muitas das coisas que você vende numa consultoria, ou é por impulso, na maioria das vezes, você já deve ter percebido isso, pouco é por necessidade. Tá? Não falo que eles não têm necessidade, mas que eles compram por necessidade. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu mapeei alguns dos meios que vocês já devem estar trabalhando, mas eu sugiro que vocês botem forças para cada uma. Que é inbound e outbound. E dentro deles tem feiras, tá? Feiras são muito importantes para vocês irem, para botar o nome do mercado ali em vocês. Trabalhar indicações. Caralho, isso é uma dica de ouro, tá? A gente está criando um sistema de relacionamento com o cliente para gerenciar indicações. Como assim? A gente pega a nossa cartela de clientes e fala assim, ó, esse aqui terminou o projeto, a gente fala, só assim, bem estratégico. A gente queria saber qual foi o impacto do projeto, quanto por cento aumentou no seu lucro, quanto aumentou no número de clientes. Aí no final a gente fala, você conhece alguém que tem algumas dores que foram parecidas com a tua e tudo mais, pede indicação, pede depoimento para botar no seu site, enfim, isso é estratégico, tá? E é muito mais fácil você vender para alguém que você já vendeu do que para alguém novo. Concorda comigo? Por isso que o modelo de recorrência, de venda de assinatura é muito fácil, porque você não mata um leão por dia, você mata um leão, mas que ele vai te dar comida sempre. Se é que você conseguiu me entender. Tá? E por que eu falo que o cold calling não é um jeito fácil e nem um jeito que capta o cliente e nem um jeito que é conveniente? Porque o mundo mudou. Como assim o mundo mudou? Vocês estão vendo que o marketing de conteúdo está crescendo. O que é o marketing de conteúdo? Vocês não irem direto para o cliente. É o cliente vir para vocês. Tudo bem? E vocês fazerem o cold calling é ligação fria. Vocês não conhecem nada e vocês vão direto para o cliente. E isso pode gerar uma conversa inconveniente, uma porrada de objeção, não estou a fim de ouvir, não estou com dinheiro, entendeu? Então é bem mais difícil. Pode ser uma das dores que vocês estão tendo agora, que é investir pesadamente em cold calling e não ser o melhor jeito, tudo bem? Mas lembrem-se disso, vocês têm muitas opções e vocês não têm que se prender só a uma, beleza? Segunda coisa pelo que eu pude perceber, parece que o cold calling, vocês tentam vender tudo na hora, ou marcar uma reunião, né? O que é o erro de todos os gerentes. Apesar da gente ter funil, tem muita gente aqui na empresa Júnior que quer marcar, tipo, tá pouco se fudendo para o resto do processo. Ele não quer marcar uma reunião, ele quer vender na hora. E, gente, consultoria e qualquer outro tipo de venda não é para forçar, é para gerar valor ao longo da cadeia, entendeu? Como eu falei, você é um gerenciador de compra e não um gerenciador de vendas, beleza? Um dos grandes males dos vendedores é isso, porque eles querem vender a qualquer custo, qualquer objeçãozinha, eles já vão falar um monte de merda, já vão abaixar valor, já vão fazer um monte de coisa, e isso não é gerenciar compra. Então é a segunda coisa, só para contextualizar tudo. Então, beleza. A terceira coisa já entrando de fato, isso eu já entrei em treinamento, mas agora entrando de fato. Vocês fazem marketing digital, e no marketing digital vocês conhecem a persona, né? Não sei se vocês têm, mas me parece que vocês não têm, beleza? Eu estou falando aqui pelo que eu pude perceber, mas você pode falar, não, a gente tem. Porém, a gente também tinha, tá? Só que não era persona, era público-alvo. Por que a persona é tão importante para você chamar a atenção do cliente? Porque a persona é o mapa de empatia, ou seja, é o by persona. É você entender o que o cliente fala, o que ele ouve, o que ele faz, quais são os meios de comunicação que ele absorve conteúdo, quais são as necessidades dele, quais são as dores dele. Isso é diferente de público-alvo. Se você consegue entender isso, a sua conversa é muito mais informativa, é muito mais geradora de valor. Então eu vou dar 3 estratégias para vocês construírem a persona de vocês. Fornil, eu já tenho. Então renova isso. Porque um gerente comercial muito efetivo é aquele que entende as dores do cliente. Se vocês geram conversas desnecessárias e que perdem o fio da meada, é porque vocês não entenderam a dor. E cada cliente é um cliente, cada cliente é uma dor diferente, entendeu? Vocês estão ligando para um cara que é um CEO ou que pode ser um analista. São benefícios, são características, são vantagens diferentes.
entendeu? Por isso que a conversa pode estar sendo longa e desnecessária, porque ele não está vendo valor, porque você não está atingindo a dor dele e nem a cicatriz dele. Conseguiu entender? Então, beleza. Beleza, Rodrigo, como que a gente faz isso? No branding, existem 3 etapas que são básicas de posicionamento de marca, que também faz parte da persona, tá? A primeira é o market segmentation. O que é o market segmentation? É o que a própria palavra diz, o que a própria frase diz. Segmentar o seu público-alvo. Mas segmentar como? Segmentar baseado em benefícios e características visíveis que você pode ter. Tudo bem? A gente na Cefet Júnior, a gente segmenta em que tipo de características são essas? São maturidade. A gente divide em 2 tipos de maturidade. É a maturidade da empresa, que a empresa pode ser nascente, ela pode ser consolidada, ela pode ser um outsourcing, ou pode ter maturidade 0, que é a ideia de negócio, ou a maturidade também do cliente. A gente faz uma matriz com isso, né? A maturidade do cliente pode ser, ele pode ser um CEO, ele pode ser um desempregado, ele pode ser um analista, ele pode ser uma pessoa que só é dentro da empresa, mas que não toma decisão. Então, isso tudo faz parte da segmentação. Porque eu tenho que entender com o que eu estou falando, cara. Se eu não entender com o que eu estou falando, por isso que eu perguntei para vocês, eu quero entender quais são as dores de vocês. Porque eu poderia estar falando um monte de merda aqui que não era dor de vocês. E aí vocês estariam cagando porque eu estava ouvindo, e aí não foi efetivo. Então eu não consegui vender meu peixe, não conseguiu nem melhorar a situação de vocês. Conseguiram entender agora? Isso é market segmentation. E aí depois, qual é o próximo passo? Segmentou o público, beleza? Entendeu o cliente, é o target market selection. O que é isso? Beleza, entendi o cliente. Agora eu vou decidir 2 coisas muito importantes. Quem eu vou servir e como eu vou servir. Porque aqui na Cefet Júnior, eu estou criando as personas e a gente teve 15 personas. Normalmente uma empresa que tem 15 personas é uma empresa que não tem um público específico. Mas como a gente faz uma consultoria muito grande, até é plausível ter 15 personas, mas a gente vai diminuir. Ah, se tem algumas perguntas? Beleza. Deixa eu terminar esse raciocínio. Vamos lá. Entendendo cada cliente, eu sempre me perco no raciocínio. Vamos lá. Voltando. Target Market Selection. Entender o cliente. Agora a gente vai entender quais que eu quero gerar valor. Ou seja, eu quero gerar valor só para o CEO, quero atingir só o CEO, ou eu quero atingir só o analista, ou eu quero atingir só o desempregado, ou eu quero atingir todos. Mas beleza, como que eu vou servir eles? Quais são os benefícios que eu vou gerar? Quais são as vantagens, as características? Eu vou falar dos frameworks, tá? Mas isso é só para vocês construírem o posicionamento da empresa de vocês. Essa etapa é só para avaliar quem é o mais hot ou não. É mais fácil fechar com o CEO ou é mais fácil fechar com o analista? É mais fácil fechar com o desempregado ou é mais fácil fechar com o analista? Conseguindo entender? Então, por que essa etapa é tão importante? Porque tempo, energia e dinheiro é o que movem e o que sustentam uma empresa. Se vocês botam o tempo no lugar errado, se vocês botam a energia no lugar errado e o dinheiro no lugar errado, vocês têm um curtíssimo prazo de vida. Beleza? Então, antes de seguir para a terceira, que é a persona, a estruturação da persona, manda aí a pergunta que vocês têm. E Rodrigo, de novo. Fala, aqui, como é que vocês fazem essa segmentação? Que eu ainda não consigo entender. Tipo, vocês já pegam os clientes que existem e analisam a partir daí? Ou vocês pegam o público-alvo e falam, a gente quer atender essas pessoas. E a partir daí vocês fazem essa segmentação? Como que ela é feita? Tá, beleza. Vou explicar como que é feito. Tá? Você já deve ter o público-alvo de vocês. Como qualquer empresa, vocês sabem mais ou menos ali quem vocês atingem. Né? Beleza, só que vocês têm que incrementar isso. E como que a gente incrementou? Beleza, meu público-alvo, vou falar aqui, um público-alvo de marketing digital. É uma empresa que está tendo dificuldades em se posicionar no AdWords, sei lá, no Google, e precisa aumentar a cartela de clientes, e porque a dor dela é que ela não entende porra nenhuma e tudo mais. Isso é uma persona específica. Na verdade, é até um público-alvo específico, tá? Beleza. E aí, como que eu construo a persona? Como que a gente fez? A gente já tem 15 anos. Então, a gente olhou todo o banco de dados, porque a gente tem um formuláriozinho que, numa pergunta lá, tem quais são as suas dores? Então, a gente pegou, cara, 3 anos de cliente e vimos quais são as dores. Isso foi o primeiro passo. E a gente criou hipóteses. Eu acho que na ideia de negócio, as dores são essas, as necessidades são essas, o cliente ouve isso, o cliente fala aquilo. Foi só a criação de hipóteses. E aí depois a gente fez entrevistas com o cliente, que a gente já tinha, e entrevista com o gerente, porque os gerentes sabem muita coisa, né? Eu sei muita coisa, ou de gerentes comerciais, ou de gerentes de projetos. E depois a gente pesquisou no Google. Eu fiz um curso de marketing digital
que tinha a estratégia de obter persona. Então, por exemplo, uma das estratégias era pesquisar no Google como se você fosse o cliente. Estou com dificuldades, ou como aumentar meu tráfego de clientes no site. E aí você entra lá, num artigozinho de outra empresa. E aí você desce nos comentários e vê ali as pessoas comentando. Porra, meu problema é esse, o problema é aquele. Ou você vai no vídeo do YouTube e vê lá os comentários de uma outra empresa que fez um vídeo, entendeu? E aí você vai mapeando as dores, sacou? Então, nessas 3 etapas de entrevista, analisar clientes antigos e buscar na internet aqueles que não ainda são seus clientes, mas são potenciais clientes, você consegue estruturar toda a persona, sacou? Mas isso, gente, não é algo que é para sempre, tá? As nossas personas mudam, os interesses mudam, e eu sugiro que façam de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses. Mas vê se eu consegui responder a pergunta. Eu consegui sim, não consegui entender. Obrigada. Beleza? Já, então, vamos lá. Terceira parte do marketing. Peraí, tá um barulhinho. Pode continuar, Rodrigo. Beleza. Então, a gente estava falando de persona e como se posicionar. E a terceira parte eu falei de market segmentation, eu falei de target market selection, e agora eu vou falar de posicionamento, que é o positioning, tá? Esse, para mim, é o mais foda de todos. É uma parte que eu quero me especializar, que eu acho muito interessante. Mas como que eu posso gerar valor para vocês? Beleza, a gente entendeu qual cliente a gente quer e quais são os clientes. Deep, né? Ou seja, as dores, as necessidades e tudo mais. Beleza, isso a gente já mapeou. E agora, o que é posicionamento, Fournier? Posicionamento é o esforço de identificar as características únicas do propósito de uma venda. Sacou? É o posicionamento da Apple, ela quer te vender status. É o posicionamento da Harley Davidson, que ela quer te vender uma comunidade. Entendeu? Ou seja, é o posicionamento da sua empresa. Ah, a gente é empresa júnior, a gente não precisa ter posicionamento. Se pensar assim, é pensar como pequeno. É pensar como uma empresa pequena, então vocês nunca vão crescer. Entendeu? Então vocês têm que pensar como uma empresa grande. Toda empresa tem que ter posicionamento. Tá? E aí eu dou 3 perguntas para vocês. Não tem como eu criar o posicionamento de vocês, mas são 3 perguntas que vão direcionar, assim, fodamente o posicionamento. Que é, quem é o meu cliente? Já descobrimos, beleza? Meu cliente é, aquele cara que tá fudido com o site dele, que quer aumentar o tráfego dele, beleza, entendi meu cliente. A segunda é, quais são as necessidades que eu atendo? Quais são as necessidades que vocês atendem? Vocês sabem mapeadas elas, escritas, detalhadas, em gestão de conhecimento, num relatório, para que todo mundo veja? Se não tem alguma coisa errada. Beleza. Quem é meu cliente? Quais as necessidades que eu atendo? E, por fim, por que esse produto meu é a melhor opção? Quando tem um TED muito interessante, que falou sobre o Círculo Dourado, que é um framework que eu vou falar, que é o posicionamento da Apple, que é o Círculo Dourado. Eles vendem o porquê, entendeu? Então, o que eu falei foi o inverso. É o que, o como e o porquê. E se vocês não conseguem entender o porquê da empresa de vocês, se vocês não conseguem entender o como e o que, vocês não vão se posicionar numa conversa, num cold calling, num post da página de vocês, entendeu? Então, tudo tem que ter a história de vocês, tudo tem que ter o porquê de vocês. Então, respondam essas 3 perguntas que vocês vão ter um posicionamento. Os valores da nossa empresa são esses. O valor é diferente de posicionamento. Pode ter até alguma coisa a ver, né? A missão pode ter alguma coisa a ler, mas é o posicionamento da empresa, é a visão da empresa de vocês. Posicionamento é, eu resolvo o problema de vocês a custo muito baixo. É um posicionamento. A Apple é diferente. Eu vendo algo muito caro, mas que vai te dar status. É bem assim, eu tô dando um posicionamento bem, bem superficial da Apple, beleza? Mas é isso que vocês têm que entender, são essas 3 perguntas, tá? Então, só recapitulando, já que eu falo pra caralho. Primeira coisa que eu falei era alguns meios que vocês poderiam ter, além de cold calling, falando que o cold calling não é o melhor jeito. Segundo, um dos males do vendedor é que ele vender na hora. E depois eu falei de toda a construção de posicionamento da empresa, que a primeira parte é persona e tudo mais. Então, agora eu vou falar 3 frameworks para vocês. O que é framework? O framework um Canvas é um framework, o Cipok é um framework, entendeu? O que é um framework? É como se fosse uma identidade que serve para uma porrada de coisa. O Cipok é para o processo da empresa. Então, sei lá, desde supply, que é tipo de input, output, processo, client, entendeu? Ou seja, eu vou dar alguns frameworks
que são passo a passo para vocês montarem o que vocês têm que falar, tá? Porque, assim, eu poderia muito bem construir e demorar umas 5 horas aqui com vocês construindo o que vocês têm que falar. Mas como eu já tinha falado, é para cada uma das personas, tá? Beleza, eu vou falar. Eu vou começar logo, porque eu gosto de antecipar as coisas, mas eu vou falar logo. Vamos lá. Existem 3 frameworks que vocês têm que saber sobre o que vocês têm que falar com o cliente. O primeiro framework é o Bem-Vaca. Esse é o que eu mais uso e o que mais funciona, tá? O Bem-Vaca é benefícios, vantagens e depois características. Mas você constrói o contrário. Você constrói primeiro característica, depois vantagem e depois benefício, mas mostra para o cliente primeiro benefício, depois vantagem, depois característica. Beleza, porém, mas o que é? Qual a diferença de benefício para vantagem? O que é a característica? No nosso, vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos. Nos benefícios é solução de problemas, atender tempo, atender dinheiro. Não posso falar de todos porque cada persona é uma persona. Por exemplo, o CEO tem uma dificuldade, uma dor diferente. Então, os benefícios deles são... Eu escondo alguns, mas falo aqueles que são mais relevantes para ele. O que é vantagem? Vantagem é o que diferencia você de outra empresa. O benefício é o que pode ser até o mesmo que outras empresas, mas vantagem é o que diferencia você de outras empresas. Por exemplo, a nossa reunião diagnóstica é de graça, a gente tem prêmio, mais do que outras empresas, a gente tem 15 anos de história, isso é uma vantagem. Ah, mas é característica? Não, é mais uma vantagem, porque eu estou me relacionando com outras empresas, entendeu? Vantagem é relacionamento com as empresas. Benefício é o que eu gero de valor. E características é... Antes de eu falar característica, a conversa de vocês podem estar muito superficiais, porque vocês falam muitas características. Ontem eu atendi um cliente, que inclusive fechou hoje, que foi um cliente que ele fala pra caralho. Ele tá tentando vender um produto para o supermercado, que ele fala muito da característica do produto, que ele fala que o software dele é isso de Israel, caralho. Eu precisava saber de tudo aquilo? Eu preciso saber que o software dele atende a 1 milhão de fatores? Não. Não fale muito. Características são só as relevantes, tudo bem? Clientes antigos, cliente que a gente já teve, características do nosso serviço, a cocriação, entendeu? Uma coisa que eu quero falar para vocês há uma dificuldade grande das pessoas diferenciarem o que é benefício, vantagem e característica. Mas isso a empresa de vocês é que vai dizer. Quais são os meus benefícios? O que eu gero de valor? O que está ali na dor que eu consigo consertar? Minhas vantagens. Eu olho para todas as empresas seniors e juniors e falo assim, beleza, o que eu me diferencio delas? Por que isso pode ser uma objeção? Aí ele chega pro Maicon e fala assim, Maicon, por que eu não compro? Por que eu compro com você e não posso comprar com resultados digitais? Com rock content? E aí você vai falar o quê? Se você não planejou, se você não sabe as suas vantagens, você não vai ter o que falar. Entendeu? Então, primeiro benefício, depois vantagem, depois característica. Isso é um framework foda. Depois existe um framework mais foda ainda, que é o SPIN. S-P-I-N. Primeiro é situation. Situation é não perca tempo com uma porrada de coisa. Ache a situação da empresa, tá? Dê um zoom geral para depois dar um zoom lento. E isso é consultoria, tá? A gente tem, no processo de funil de vendas nosso, a gente tem a reunião diagnóstica. A reunião diagnóstica é para entender os problemas das pessoas. Então a gente faz um zoom geral. A gente faz perguntas do mercado, a gente fala, pô, quais são não só quais os problemas da sua empresa, mas perguntas até do perfil do cliente e tudo mais, porque é a situação que ele está vivendo, é um contexto que ele está vivendo, beleza? E aí vocês podem até construir perguntas já padrões, beleza? Tá. E depois é problems. Construir a situação, agora eu vou direto para as perguntas que me guiem para mostrar os problemas, tudo bem? Vou dar um exemplo. Se você é vendedor de seguro de vida, você tem que perguntar para o cara quantos dependentes tem de cada pessoa. Faz perguntas que façam sentido com o life insurance, né? Ou seja, com o serviço que você está vendendo ali. Mas não antes de entender a situação. Beleza? Não vá para benefício ainda. Tá? E depois implicações. Essa parte eu vou até ler aqui, porque eu vou ter um texto maneiro. Vamos lá. Ao invés de falar os problemas dela, da pessoa, você já criou a situação, você já perguntou lá, entendeu a situação da empresa dela, você entendeu os problemas da empresa, foi lá perguntando,
muito calmamente, tá? Você foi perguntando, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Mas a sua empresa tem esse tráfego suficiente? Tudo mais? Qual que você acha que seja o maior problema da sua empresa hoje em dia? Vai perguntando. Isso é um framework, gente. Isso é para você ter o que falar ordenadamente num cold calling, por exemplo, ou numa reunião. Entendeu? Você treina os seus gerentes comerciais para falar primeiro situação, para depois falar problema, para depois implicação, para depois necessidade. Isso é a dificuldade de outros gerentes de não saberem vender, porque eles já começam pela necessidade, aí depois volta para a implicação. E tudo isso é neurociência, é você caminhar o cliente para o caminho que você quer. Então vamos continuar. Implicação. Terceira parte do SPIN. Beleza, você poderia começar agora falando dos problemas dela. Você tem esse problema, esse problema, esse problema. Só que isso é uma abertura muito grande para ele falar objeção. Eu não tenho esse problema, não. Não, porra, mas eu não tenho tempo para ouvir essa merda que você tem que falar, não. Então, o que é a implicação? É você não falar o problema dela. Você pergunta para ela responder e ela sentir a dor. Tudo bem? É o hurt and rescue, né? Ou seja, você machuca ela, mas ela que tá sentindo. Você não pode sentir por ela. Você pode falar, você tem problema disso, você tem problema daquilo. Você fala assim, por exemplo, se você é um vendedor de trator, tá? Peguei alguns exemplos da internet aqui. O que é implicação? O que é a fase da implicação? Você pergunta pro Michael, você tem um campo, né? E eu quero entender o que aconteceria se esse campo não produzisse o suficiente. Você tem fertilizante suficiente? O que acontece se um camponês se machucar fazendo trabalho braçal? Você vai fazendo ela responder, ela sentir a dor dela. Não fala a dor dela para ela, ela sabe. Mas ela tem que perceber isso, tem que entrar na cabeça dela. Entendeu? E isso são os melhores. O Ciro Bottino, que é um vendedor foda da Polishop, acho que é Polishop, ele te faz perceber os problemas. Tu senta na cadeira e fala assim, caralho, eu preciso disso, entendeu? Ele faz você entender que você tem problema, tá? Então, beleza, passamos por situação, problema, implicações. Agora sim você vai para as necessidades, beleza? Agora você vai mostrar o quê? Como a sua dor vai ser resolvida. Minhas reuniões de diagnóstico são SPIN. SPIN completo. Eu não começo falando uma porrada de coisa, eu não começo falando do nosso serviço. Eu, no máximo, se o cliente pergunta, ele, o que é Cifra Júnior? Eu explico rapidamente. Eu não falo do médico, foi formado na França, porra, em 1000 não sei o quê, e a Cifra Júnior. Não. Eu começo falando de situação. Eu chego pro cliente e falo assim, então, essa reunião tem tudo da gente entender como está a situação, ou seja, já um gatilho mental para mim, né, para eu lembrar, a gente quer entender a situação da sua empresa. Então, se você puder falar aí quais são os seus problemas e tudo mais. E aí ele vai começar a falar da situação da empresa. Essa é a primeira fase. E aí depois você vai perguntando os problemas. Tá, beleza. O que eu pude entender a sua fase financeira tá um pouco ruim, né? Mas por que tá ruim? Aí você vai fazendo pergunta. Eu sei o porquê, né? Porquê depois, porquê daquilo, até chegar à raiz do problema. E aí depois a implicação e depois necessidade. Isso é um framework foda, tá? Falei 2 frameworks, beleza? Que é o Bem-Vaca e o SPIN. E agora eu vou falar o Círculo Dourado. O Círculo Dourado, ele pode parecer um pouco Bem-Vaca, mas não é o Bem-Vaca. O Círculo Dourado, que eu já tinha falado no início do treinamento, que é o porquê, o como e o quê. Eu acho que é assim, tá? Eu sou um cara que eu tenho uma memória ruim, mas vamos lá. As pessoas começam falando, muito vendedor, falando o que é o produto. Não, compra esse relógio porque esse relógio é foda, porque ele é de ouro. Foda-se que o relógio é de ouro, meu irmão. Entendeu? Eu quero saber por que eu tenho que comprar um relógio. E aí depois eles começam falando, não, porque foi fabricado na China, porque ele te ajuda não sei o quê. E aí? E aí depois você fala o porquê. Não, você tem que comprar esse relógio porque você tem que ter status. Porque você vai sair com a sua namorada e você vai ter um relógio ali de... que é até a marca famosa de relógio. Enfim, Ferrari. Sei lá, não sei nem se Ferrari tem relógio. Mas você vai ter um relógio Ferrari. E aí você joga o porquê nele. Porquê? Aí ele sente o porquê. Caralho, tô comprando esse relógio porque eu quero ter status. Não porque o relógio é de ouro e não porque o relógio é feito na China. Foda-se que o relógio é feito na China. É porque eu vou ter status. Entendeu? Então, assim, numa conversa, num cold calling,
numa reunião, seja lá o que for, num elevator pitch, você encontrou um cliente ao vivo do nada, você fala o círculo dourado, né? Primeiro, e o mais foda é que você pode juntar esses frameworks, né? Você começa pela situação, aí depois vai para o círculo dourado, depois você vai para os problemas, sacou? Pode manejar isso. A minha dica é, não existe fórmula certa para nada na vida, tá? Vocês vão pegar esses frameworks, vocês vão sentar e vão ralar a bunda de vocês e vão entender, ó, esse é o sequenciamento baseado nesses frameworks que a gente vai falar. A gente vai fazer essa pergunta e tudo mais. Porque no mundo das vendas, improviso é só para quem é Deus. Eu não sou Deus, acho que vocês não são Deus, então o planejamento ele evita objeções, ele evita improvisos e tudo mais. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então, beleza. Caralho, tô falando muito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, falem. Se vocês não entenderam alguma coisa, não entendi o que é spin ainda, perguntem, tá? Falei 3 frameworks fodas para vocês criarem o que vocês vão falar, beleza? Agora eu vou para a parte de como lidar com objeções, tá? Essa parte é uma parte que eu gosto também, porque eu embuti muitas coisas que são da minha experiência. Porque eu já fiz, eu tenho 2 anos de gerente comercial, então eu já fiz reunião com multinacional, né, que faturava bilhões. Eu fechei ontem um projeto na Casa e Vídeo, na casa dos 5 dígitos. Fechei um projeto hoje com uma pessoa que está querendo abrir uma hamburgueria. Então, assim, são clientes diferentes e objeções diferentes. E, cara, eu já ouvi de tudo. E vocês já devem ter ouvido de tudo. Eu não tenho dinheiro. Foda-se você, entendeu? Não vou fechar porque você foi um péssimo gerente. Isso é uma objeção, né? É uma objeção meio difícil de contornar, mas é uma objeção. E eu vou dar umas dicas para vocês. É um mundo grande. Tudo que eu tô falando aqui é um mundo bem grande. Pitch é um mundo grande, funil de vendas é muito grande. Eu tô personalizando para vocês, tá? Então vamos lá, baseado também o que vocês me falaram. Então, como lidar com objeções? Cada persona, como eu falei, tem as suas objeções master, tá? O CEO vai ter umas objeções mais específicas do que um analista e do que um empregado. Por exemplo, um CEO pode ser que ele não fale tanto de dinheiro, ele fale mais da qualidade, do repertório, da credibilidade do negócio, que é o que ele quer investir dinheiro em algo que leve resultado. E pode ser que o desempregado esteja mais preocupado com o dinheiro, entendeu? E você tem que entender a persona. Porque se você não sabe com o que você está perguntando, você não sabe que tipo de objeções vão ter, e você não sabe como contornar essas objeções para cada tipo de cliente diferente, entendeu? Então isso também faz parte do planejamento, tá? Beleza. Bom, o que eu posso falar para vocês que é a arma mais poderosa e que é clichê, mas que funciona puta foda. Eu vou dar um exemplo, mas vou falar primeiro a arma poderosa. A arma mais poderosa que vocês podem ter para contornar a objeção é fazer pergunta. Foni, como assim fazer pergunta? Bom, tá caro? Tá caro por quê? Tá caro em relação a quê? Entendeu? Eu vou explicar algumas mais, mas fazer pergunta é a arma número 1. Fazer perguntas não abertas é a arma número 2. E a terceira, que está todas linkadas, é saber ouvir. Quando eu falei de situation no spin, você tem que ouvir mais do que você falar. Porque você não tem como atingir a necessidade do cliente se você não entende a necessidade do cliente. Podem surgir necessidades na hora ali. Ele fala que, sei lá, o sonho dele, ele nunca falou, mas aí na hora ele fala ali, pô, meu sonho é fazer isso porque eu quero melhorar a necessidade das pessoas do meu bairro. Isso é um sonho, entendeu? Isso pode virar uma objeção no futuro e tudo mais. Então você tem que se planejar em relação a isso. Beleza. Sem viajar na maionese, tá? Lidando com objeções. Perguntas não abertas e crie o hábito de ouvir, tá? Hábito de ouvir é algo que eu, por 1 ano e meio, eu achava que era bullshit, achava que era, porra, isso é coisa de gente que não sabe o que está falando. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver que Jordan Belfort fazia isso, comecei a ver que Flávio Augusto fazia isso, e falei assim, pô, eu tenho que começar a fazer isso também. E melhorou muito. Você já deve ter percebido que Polishop, ou outras coisas, aqueles vendedores chatos, são aqueles que disparam informação para você. São aqueles que ligam para você e ficam tentando vender o produto para você.
Sendo que eles não sabem da sua vida, não sabem das suas necessidades, não sabem, porra, a situação que você está vivendo, os problemas que você está encarando. Pode até falar, mas você está cagando porque você só está sendo disparado informação. Entendeu? Então vocês têm que ouvir. Beleza. Então eu vou dar um exemplo claro disso. Acabei de ligar para o cliente, Leonardo. E ele falou assim, o Michael deve ter até ouvido o áudio que eu mandei. Falou assim, pô, Fournier não, ele me chama de Rodrigo. Mas ele falou o seguinte, cara, a gente ia fazer em 4 parcelas do preço do projeto, e ele falou, cara, eu só tô com 2. A garantia que eu tenho é 2. Entendeu? Então eu não vou fechar com vocês, porque eu não quero fechar, porque eu quero iniciar o meu projeto sozinho. E aí depois, quando estiver engatinhando, porra, eu começo com vocês. O que eu poderia ter falado? Claro, Leonardo, claro que você pode fazer isso. Então a gente entra em contato com você quando você entrar em contato com a gente. Ou eu podia ter discutido com ele. Falar assim, porra, tá maluco, cara? Você precisa fechar um projeto com a gente e tal. O que eu fiz? Eu comecei a fazer pergunta. Eu falei, Leonardo, tem mais algum motivo que leva para você não fechar com a gente hoje? E ele falou, mas é porque, por causa daquilo, por causa de outro, mas eu acho que o maior motivo é dinheiro mesmo. Aí eu falei, aí fiz mais algumas outras perguntas, e no final das contas, entendendo melhor as dificuldades que ele estava passando no momento, que eu não pude perceber antes, apesar de já ter planejado várias vezes, eu pude entender que ele estava querendo muito projeto, só que ele não tinha o dinheiro na hora e que ele queria parcelar em menos vezes. Então, eu fiz o método de negociação ganha-ganha. O que eu fiz? Eu falei, Leonardo, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer exatamente a situação. Eu vou quebrar o plano de negócios e vou te dar o que você pode pagar. E depois, no futuro, quando você já estiver bombando, você volta pra gente, a gente faz o marketing estratégico. Mas agora a gente vai fazer pesquisa de mercado, modelagem, direcionamento financeiro. Vamos fechar amanhã? Gatilho mental. Ele falou, perfeito, vamos fechar amanhã mesmo, porque aí eu posso pagar e tudo mais. Se eu forçasse, poderia ter perdido essa venda. Mas eu fui perguntando, eu fui falando, mas por que isso? O dinheiro é realmente um problema para você? E aí eu fui entender que ele estava estudando, que ele não podia pagar, que o capital de giro dele era pequeno, ou seja, coisas que eu não sabia, que ele não tinha falado para mim, que ele até não tinha perguntado. Conseguiram entender? Tipo, a situação geral do que é fazer perguntas e o quão o poder das perguntas é por uma objeção? Não tem dinheiro? Por que você... Não porque você não tem dinheiro, porque ele vai falar porque sim, porque não. Porque é uma pergunta aberta. A pergunta aberta é aquela que tem resposta sim ou não, né? Tipo, por que você não quer comprar comigo? Porque sim, porra. Por que não? Porque eu não quero comprar. Tem que ser uma pergunta, quais são os motivos que levam a mais de você não comprar comigo hoje? É difícil ele falar não e sim. Conseguiu entender? Então, beleza. Tá, então eu falei ali quais são as 3 estratégiazinhas básicas que vocês têm que lidar com objeções. Eu vou dar algumas situações, mas antes eu quero explicar 2 coisas. O que vocês fazem, e eu quero até ouvir de vocês, tá? O que vocês fazem quando ouvem objeção? Tem 3 situações básicas. Ou vocês começam a se justificar, não, porque a gente é foda, porque a gente tem não sei o quê, porque a gente tem não sei o que lá, e da puta que pariu. Ou vocês forçam, não, mas você precisa fechar com a gente, não, mas a gente quer, a gente vai baixar e não sei o quê. Ou você vai embora. Né? Não, beleza, o Leonardo, porra, acho que a gente pode fechar mais tarde e tudo mais. O que vocês fazem? Eu quero ouvir de vocês. Tipo, o que, assim, de todos os gerentes, vocês mais ligam? O que vocês mais fazem? Não pela ausência de conhecimento, mas o que vocês mais percebem que vocês fazem. Quer ir embora, ou força, ou justifica? Eu vou passar para o nosso diretor de projeto falar o que eles fazem normalmente. Tá ouvindo aí? Tô vendo. Então, geralmente a gente tenta entender por que eles não levaram a fechar, entendeu? E tenta conversar com eles para saber o que a gente poderia fazer. Assim, tenta negociar, se for o caso de precisar baixar o preço, então a gente vai precisar ou mudar a forma de pagamento, entendeu? Tenta entender o que impediu ele de fechar com a gente e tenta negociar na hora mesmo. Viável para ele e para a gente. Isso no cold calling? Não, isso na reunião mesmo, na reunião. Tá. Não, na reunião faz sentido. Tipo, no cold calling que eu fiquei preocupado. Tentam negociar ali pelo telefone. Mas, então é um caminho que vocês devem seguir assim, tá? Pergunta. Sempre pergunta. É o melhor jeito de lidar com objeção. Beleza? E nunca façam essas 3 coisas. Justifica, força ou vai embora. Já? Então é isso.
Não, por que eu pergunto? Porque tem muito cliente que é foda. E eu sei que é foda. Ou é aquele cara que enche o saco, ou é aquele cara que sabe muito, ou é aquele cara que desconfia muito, entendeu? Então, na maioria das vezes, como a gente é pouco experiente, né, a empresa júnior a gente está entrando agora no mundo das vendas, a gente acaba se justificando, ou baixando o preço, entendeu? Ou aumentando a forma de pagamento. E depois, daqui a pouco, eu vou falar que se você abaixou o preço, é porque ele não entendeu bem, ou ele não entendeu o valor que você estava vendendo. Isso não é bullshit, gente. Se ele não comprou pelo preço que você vendeu, é porque ele não entendeu o valor suficiente. Por que você gasta 12 mil reais no Mac? Porque você sabe o valor que ele está transmitindo. Conseguindo entender? Então, beleza. Saibam que essas situações existem de se justificar, força e vai embora, mas evitem elas ao máximo, porque a venda não ocorre só na hora. Ela pode ocorrer ali na hora, mas ele vai pagar na hora? Duvido muito. Ele ainda vai falar com não sei quem, ele vai decidir depois. A venda é algo que não é para se forçar, é para ser algo livre, é para ser algo que você vai só guiando ele. Beleza. Então eu vou dar algumas dicas aqui que facilitem em alguns casos de objeções que são os mais abundantes, tá? Beleza. Ah, não. O que eu estou olhando aqui, tem mais uma coisa que é importante de objeção, que é o que vocês já sabem, né? A objeção ela ocorre, isso Tim Cook, tá? Tim Hopkins falou, num livro foda dele que eu já li, que objeção, ele faz parte do degrau da venda. Quando o cara tem uma objeção, normalmente ele tem um interesse para comprar o seu serviço, tá? Ele fala que o preço está baixo, quer dizer, que o preço está alto, impossível ele falar que o preço está baixo, né? É difícil, mas que ele fala que o preço está muito grande, porque ele quer comprar. Se ele não desse uma objeção, só fosse embora, é porque ele não queria comprar mesmo, beleza? Então as objeções, elas surgem de duas situações. Ou porque ele não entendeu, ou porque ele não vai pagar, ele não viu valor naquilo, então ele não vai pagar essa porra. Tudo bem? Então vocês devem entender os problemas que estão por trás disso, fazendo perguntas. Então vou dar algumas dicas aqui de algumas situações. Primeira não discuta, já falei. Mas aí como que você não discute? O cara falou, caralho, tá muito caro, tá absurdo, você tá rude demais. Aí você fala, ok, compreendo, João, nunca concorde. Porque ele pode falar, uma outra situação, mas o meu concorrente tem um preço menor do que você. Ele falou, realmente, nunca concorda não, filho. Compreenda. Você fala assim, ok, João, eu compreendo você. Tem algo que influencia mais para você não me comprar hoje? E aí você entende por trás dos problemas. Isso caso ele fale de outras empresas. É uma boa estratégia para objeções. Você fala, tem mais alguma coisa? Ou ele fala, não, é só isso. Então, se for só isso, a gente pode fazer isso, isso, isso. Ou não, tem mais essas coisas, então a gente pode fazer essas coisas. Assim, não tem fórmula certa, gente. Se vocês estavam esperando fórmula certa, me desculpe, mas isso não existe. Tá? Cada situação é uma situação diferente. Tá? Eu estou dando aqui o que é o cenário geral para que vocês vão mais preparados para objeções. Segunda técnica de objeção importante. Faça que ele responda que ele acha a resposta, que era uma parte lá das implicações de spin. Tá? Vou dar um exemplo. Mas o meu concorrente, ele deixa eu pagar em 60 dias e você faz em 45 dias. O que você faz? Empatia. Eu entendo. O que mais o meu concorrente te oferece? Que tipo de pergunta? Vocês já fizeram um tipo de pergunta dessa? Eu já fiz. E funciona pra caralho. Porque eu entendo a empatia por trás. Eu entendo por que talvez ele esteja comprando com o outro e não comigo. Realmente. Não só o que está aparecendo. Porque muitas das vezes o cliente só fala o que está aparecendo ali na hora. Mas você não entende a dor que está por trás dele. Ele está comprando porque o sobrinho dele trabalha na outra empresa e porque está dando desconto a mais e tudo mais. Então, entender mais com que ele responda e que ele ache a resposta é uma estratégia boa. Que é um direcionamento de objeção. Beleza. Essa é outra objeção grande. Eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro agora, assim, vou ser sincero, pode ser algo real, ele realmente pode estar desempregado, fudido, não pode pagar 5 mil reais no projeto, pode ser uma verdade. Aí você, nessa situação, não perde seu tempo, você fala assim, eu entendo.
Você tem alguma pessoa que esteja passando pelas mesmas dificuldades que você pode me indicar? Porque você não perde sua venda. Você pode ganhar outra venda, sacou? E aí, vendendo para o outro, e ele ganhando mais dinheiro, você fala, pô, esses caras são fodas, fizeram um projeto pra gente, e aí por indicação e tudo mais. Beleza. Ou pode não ser verdade. Ele tá blefando, tá? E aí você tem que buscar alguma... Tem uma fórmula para isso, eu não gosto muito dessa fórmula, mas eu vou falar para vocês porque é uma forma que funciona com outras pessoas. Que é empatia, reforço e solução. O que é a... The next meeting starting in 5 minutes. Apareceu um negócio aqui. Ah, foda-se. Vamos lá. Qual é essa fórmula que indica eu não tenho dinheiro, né? Você gera empatia, reforço e solução. Você usa, vou dar um exemplo. Concorda. Você sempre... Esse concorda eu fico repetindo porque é como se fosse uma empatia. Fala assim, o cara entendeu você. Eu tô entendendo o seu problema, Maicon. Eu tô entendendo o problema de você, Camila. Eu concordo, eu compreendo. Entendeu? Nessa situação, concordo faz sentido. Mas não concordo com relação a concorrente. Beleza? Cada palavra é uma palavra muito importante. Escolha bem elas. Beleza, concordo. E aí ele falou de prazo. Ele falou, além do dinheiro, ele falou de prazo. Porque você foi perguntando. E aí você fala, concordo. Se eu conseguir o prazo para você, ou se eu conseguir aumentar as parcelas, você fecha comigo? Que é uma coisa que pode ser um outro benefício para ele, que apesar dele não ter dinheiro, que era uma coisa que você descobriu e que agora você tem como arma e você tá usando, ainda está usando o gatilho. Conseguindo entender? É uma sequência lógica louca, que você começou por uma pergunta e que te gerou esse gatilho. Concordo. Mas outra dor que você tinha era se o prazo, porque o prazo está muito grande. Se a gente fechar o prazo em um pouco menor, isso, claro, você podendo fazer isso, né? Você fecha comigo hoje ou amanhã? Beleza. Gerou crescimento da venda. Não perdeu a venda ali, tá? Agora, essa última dica de objeção, eu acho ela muito pica. Por quê? É a que mais ocorre. Qual é a objeção que vocês mais ouvem? Está muito caro. Caralho, essa é a objeção que eu mais odeio, cara. Porque, vou dar um exemplo. Se você vai numa loja de Ferrari, o que o cara vai falar? Então, tá muito caro. Se você vai comprar um mouse, você vai achar caro. Se você vai comprar um iPhone, vai achar que tá caro. Se você vai comprar uma carteira, você vai achar que tá caro. O ser humano, ele tem uma doença que é achar que tudo é caro. E sempre, mano, ele pode ter visto o valor fudido, mas ele vai perguntar sobre o preço. O preço é a objeção que você tem que mais calcular antes de ir para uma reunião ou para uma ligação, tudo bem? Mas como que você lida com preço? Eu tenho algo que eu uso sempre e que sempre funciona, tá? Cuidado com o modo que você vai falar, tá? Eu sento um pouquinho para trás, como forma de programação neurolinguística, que eu vou explicar daqui a pouco, como técnica de venda. Eu chego um pouquinho para trás, como ele está ganhando de mim, né? E eu falo, como assim caro? Caro em relação a quê? E ele pode falar, não, mas não é caro, é porque, pô, eu não tô, nesse momento agora de crise, mas a crise é a única coisa. Ou seja, como assim caro? Caro em relação a quê? E aí você fecha com uma coisa. Se ele continuou falando, porra, é caro mesmo, porra, nunca vou pagar isso. Você fala assim, não é caro, é exclusivo. O que a gente vende aqui é uma solução dos seus problemas. Tudo que eu falei até agora é uma geração de valor. A gente está resolvendo o tempo e o dinheiro que você gostaria. Então é isso que a gente dá. O preço não é um preço, é um investimento. Isso é exclusivo. Travou? Travou em que parte? Eu odeio quando trava. Quando você começou a falar do cara aí, do valor. Do cara? Ah, beleza. Então eu vou repetir. Por exemplo, tá caro. O que você fala quando tá caro? 3 coisas. Como assim tá caro? Não, como assim tá caro fica até ruim. Como assim elevado o preço? Você fala em outras palavras, né? Caro em relação a quê? E são 2 perguntas voltadas para o preço. E aí ele pode, dentro dessas perguntas, ele pode responder coisas diferentes. Não, mas não é porque... Não é o preço, não. É outra coisa. Minha mulher tá me enchendo o saco porque eu quero investir nesse negócio. Entendeu?
E aí são outras dores, não é mais o preço. E aí você trabalha com outro spin, com outra bem vaca e tudo mais. Ali você já vai, isso já deveria estar planejado, né, para você gerar isso não como improviso. Beleza. E aí, assim, chegando no auge, mas você quer fechar, você vê que ele quer fechar, mas ele só está reclamando do preço, você fecha assim. Eu não sei se chegaram a pegar essa parte. Você faz as perguntas, antes que eu chegue no grand finale, você chega um pouquinho, isso é programação neurolinguística. Você chega um pouquinho para trás e você faz as perguntas. Por quê? Porque parece que ele está ganhando de você. Faz com que ele sinta que você está ganhando dele. Entendeu? Acho que eu falei errado. Faz ele pensar que você está ganhando. Que ele tá. Caralho? Faz ele pensar que ele está ganhando de você. Conseguindo entender? Você senta um pouquinho, cruza as pernas e fala: como assim, cara? E aí você fala: aham. Não, aham. Mas, cara, em relação a quê? Aham. Ah, agora entendi o problema. E aí você já fala outras coisas. Aí vira uma outra conversa. Bem? E aí o grande finale ele chega, caralho, não tem como pagar. Isso não existe, está fora da minha realidade. Né? E aí você fala o quê? Não é caro, é exclusivo. Eu vi isso num vídeo que um cara chegou lá nos Estados Unidos e viu uma Ferrari e perguntou o preço da Ferrari. Aí o cara falou: é $1 milhão. Aí o cara: nossa, caro, né? Aí o cara falou: não, é exclusivo. Isso aqui é um alto presente. A gente resolve todos os problemas e ainda te dá muito status. Ou seja, na situação de vocês pode ser: não é caro, é exclusivo. Ou seja, tudo que a gente gera de valor, todo o tempo, toda a produção intelectual que a gente tem, a gente economiza tempo, dinheiro e energia sua. Então dinheiro não é preço, é investimento. Entendeu? É o grande finale. Assim, se não funcionou ali, não era para funcionar também. Entendeu? Se o cara tá enchendo o saco, é um pé no saco, não força. Você falou isso, ele não conseguiu ver mais valor? Beleza, então levanta, pega a sua maleta e vai embora. Beleza? Então, expliquei algumas das objeções, falei pra caralho, mas eu espero que vocês tenham entendido. São muitas objeções, são muitas situações diferentes, cada cliente é o cliente, então cada objeção vai ser específica para uma persona, beleza? Então vamos lá. Eu vou explicar algumas técnicas agora de vendas, porque eu vou falar tudo nesse treinamento. Vou falar uma porrada de coisa que pode servir para vocês, beleza? E aí vocês podem sempre falar assim: cara, repete que eu não entendi, porque essas técnicas são um pouco mais bem técnicas, né? Ou seja, são bem detalhistas. Vamos lá. A primeira não é uma técnica, mas é algo que é um consenso e que vocês deveriam saber. Todo mundo de vendas sabe que a venda, um sucesso de venda, é 7% o que é o conteúdo da venda, 38% os aspectos não verbais, ou seja, a forma que você fala, e 55% programação neurolinguística. Como assim? Eu estou falando aqui para vocês... Peraí que eu estou no treinamento. Eu estou falando aqui para vocês, vendendo com o corpo, entendeu? Vocês veem alguns vendedores que são de sucesso, são aqueles caras que eles vendem com emoção. E isso é 55% da venda. Agora, o meu tom de voz, que ele vai baixando, e depois eu dou um pico, e depois eu falo: não, mas eu sei, eu entendo o valor. Mas e se a gente fechasse amanhã? Entendeu? Sempre lembre, 7, 38 e 55%. Fala aí. Rodrigo, deu uma travada aqui, tem como você voltar um pouquinho? Tem sim. Beleza. A primeira técnica, não é uma técnica, é como se fosse um consenso, né? Que o mundo dos vendedores sabem disso. O que é? 7% da venda, de um sucesso de uma venda, é o conteúdo. Ou seja, é literalmente as palavras que você fala. 38% da venda é o modo que você fala. São os aspectos não verbais. Beleza? 55% da venda são aspectos verbais. São aspectos, de programação neurolinguística. Tá? Como assim, Forni? O que eu falo é quase 1/10 do que impacta no cliente. O modo que eu falo é 40% ali o jeito que eu vou impactar ele. E 55% é tudo isso aqui que eu estou fazendo. Entendeu? Quando eu estou numa reunião com o cliente, eu vou explicar depois uma técnica de rapport, mas eu sou um cara que eu estou vivenciando aquilo, que eu tô vendendo para ele. E eu uso,
negocinho e eu faço, porra, sabe, como se chama isso aqui? Gestos, entendeu? Eu faço gestos que fazem sentido para ele. Ou seja, tudo é programação neurolinguística. Quase 60% de uma venda é como você se porta, é como você, não é o jeito que você fala, mas é o jeito o seu corpo falando. Conseguiram entender? Óbvio que isso no cold calling é difícil, você vai só trabalhar com 7 e com 38, né? O 38 é ali que o modo que você está falando. A tonalidade, que eu estou falando baixinho, mas depois dou um aumento para falar assim, não, porque os nossos benefícios são esses, mas os nossos prêmios, conseguiram entender? A tonalidade vai diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Diminuindo quando é algo assim, que é característica, benefícios já aumentam. Conseguiram entender? Isso é uma técnica. Beleza. Uma outra técnica, não sei se você já conhece, que é o rapport. O rapport, ele é algo perigoso. O que é o rapport? O rapport é você criar relacionamento de confiança e harmonia com outra pessoa, por meio do não verbal e o verbal. É uma semelhança de linguagem, tá? É uma técnica de espelhamento. Tem a não verbal e tem a verbal. A não verbal é postura, quantidade e velocidade de gestos e tom, volume e velocidade de voz. Tudo bem? Ou seja, eu vou dar um exemplo foda. Há uns 2 meses atrás, eu fiz uma reunião com uma multinacional, uma empresa que faturava bilhões. Como é a minha postura muito semelhante, perna cruzada, o cara tava com perna cruzada, eu cruzei a perna também, entendeu? Porra, o cara tava de braço fechado, eu até fechei o braço às vezes, o cara falava muito empinando o queixo, entendeu? Então eu falava um pouquinho empinado com o queixo. Por que isso? Porque parece que eu estou com ele. Isso é harmonia, isso é sintonia, isso é assimilação de linguagem não verbal, beleza? Por telefone não dá para fazer isso, mas por telefone dá para fazer assimilação de linguagem verbal, que é falar a língua dele e usar as palavras-chave dele, terminar as frases dele. Isso eu faço muito, nossa, isso eu faço muito. Isso é clichê, eu faço toda reunião. Por exemplo, nesse mesmo dia que eu tive a reunião com a multinacional, eu cheguei na empresa, tive uma reunião surpresa com uma pessoa que tinha uma instrução muito baixa. Ou seja, uma pessoa que falava palavrão, uma pessoa que falava que fumava maconha. Sério, a pessoa falou que fumou maconha na minha reunião. E como que foi a minha linguagem? Falando, não, é isso mesmo e tal. Não deixando a minha classe, não deixando a postura profissional que eu tinha que ter, mas me assemelhando a ele. No modo que a gente falava, entendeu? Eu falava, não moleque, né? Mas eu falava, porra, é isso mesmo, não é... Ou seja, eu assemelhei a linguagem, eu usei as palavras-chave dele, falava muito de sucesso, eu falei, não, para você ter sucesso é isso mesmo. Ou seja, ele começou a se sentir bem. Porque, pô, o cara tá me entendendo, porra. Sacou? Se o cara tá entendendo, ganha confiança, e confiança é a base de toda a venda. Beleza? Então, vamos lá. Outra técnica. Essa técnica eu li num livro do Herbert Cohen, que sucesso é igual a timing versus informação versus poder. Tá? Vocês já viram Amor Sem Escalas? É um filme muito bom, do George Clooney. George Clooney é um cara muito bonito e, além de bonito, é um cara muito talentoso. e tem um momento que ele vai demitir uma pessoa, uma série de pessoas, mas a última pessoa que ele vai demitir começa a falar um monte de merda. Não, mas o que eu vou fazer com meus filhos? E o caralho é 4. E ele deixou o cara falar. A mulher que estava do lado dele foi fazendo perguntas e ele foi deixando falar. Foi obtendo informação. E aí o que aconteceu? Chegou no momento em que estava no pico. Ele já estava ficando nervoso e ele achou o timing perfeito. Que a mulher tinha falado uma merda grande e ele achou o timing perfeito de falar o que ele devia ter falado. Porque ele começou a falar dos filhos e ele achou, porra, é isso que eu vou usar. Então ele falou assim, como seus filhos te veem? O que eles significam para vocês? Para você? Ele significa tudo. E depois ele usou informação. Ele falou, essa demissão é como se fosse um rejuvenescimento. É como se fosse um rebirth, que ele fala. É como se você estivesse renascendo. Por quê? Porque agora você pode investir no sonho que você tinha. O que eu tô vendo aqui, que você se formou em arte culinária francesa, não é? Ele é. Ué, quanto te pagaram para desistir desse sonho aqui? De $27 mil. Sabe por que as crianças gostam de atleta? Porque os atletas fodem modelo. Não. As crianças gostam de atleta porque eles seguem os sonhos deles. Então, se você não segue seu sonho, você não vai ter respeito das suas crianças. E aí... Conseguiram entender?
Ele usou o timing perfeito, ele usou a informação perfeita e ele usou o poder. Existe uma técnica que se chama máquina. O que é a máquina? É uma sílaba, é um acrônimo de palavras, né? Máquina é melhor alternativa em caso de não acordo. A melhor alternativa em caso de não acordo para o George Clooney era foda-se. Se não tivesse acordo ali, ia gerar um processozinho, uma merda, não era algo estrondoso. Mas para o cara que estava sofrendo, a melhor alternativa, ou ele ia se fuder mais no processo, ou ele ia seguir os sonhos dele. Conseguiram entender? A alternativa de melhor de não acordo dele era muito grande, e ele jogou em cima dessa máquina dele. Por exemplo, no caso de vocês vendem consultoria digital, basicamente ali, marketing digital, né? Quais são as dores do cliente? O cliente pode estar desempregado, ele está montando ali um sitezinho, uma venda de curso online, ele está querendo um site, está querendo de um posicionamento melhor. Qual é a máquina dele? Se ele não buscar vocês, ele pode buscar outras, é uma máquina dele. Ou se ele não tem conhecimento de outras, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar na merda. Então é uma estratégia, é um poder que você tem em cima dele. Porque você vai gerar, você vai cicatrizar esse poder. Você vai botar ali, se você não fizer isso, o que você vai fazer? Conseguindo entender? Timing, informação e poder. Beleza? É uma técnica importante para vocês saberem. Quando eu chegar em parte de reunião, eu quero que vocês entendam que todas essas estratégias aqui eu planejo. Como eu falei, eu não gero improviso. Como eu já tenho 2 anos de experiência, improviso é algo que às vezes eu tenho que ter, né? Que eu tenho que gerenciar riscos, gerenciar padrões fora do controle. Mas grande parte das vendas que eu estou tendo ultimamente são porque eu planejei tudo. Eu planejei as objeções, eu planejei as necessidades, planejei os interesses dele, planejei os critérios de negociação, planejei o mínimo negociável, planejei como que eu vou falar, planejei o que eu espero que ele fale além de objeção. Porra, tu conseguiu fazer isso tudo? Eu consegui fazer isso tudo. E o que fez? O que isso aconteceu quando eu cheguei na reunião? Tava tudo padronizado, tava tudo mapeado. Eu consegui lidar bem com o cliente, entender as dores dele, fazer um rapport, entendeu? Fazer um timing perfeito. Então, assim, usem todas essas informações que eu falei e joguem para um cenário sequenciado e que vocês vão ali fazendo o PDCA. Mas isso, eu já estou até antecipando coisas que eu vou falar. Enfim, vamos lá. Vamos que tem muita coisa para falar. Beleza, falei de sucesso, falei de máquina. Agora eu vou falar uma outra coisa que não é uma técnica, mas é o que vocês têm que saber. Eu falei muito de persona, não falei? Nerd Herman, que é um cara também que fala muito de neurociência, dividiu os perfis de cliente em 4. Óbvio, meu irmão, que tem o desdobramento de cada um, mas eu não vou entrar nisso, porque a maioria se encaixa nesses 4, tá? Que é o cliente inovador, que é o cliente de processos, que é o cliente de pessoas e é o cliente de resultados. Quando você vai ganhando experiência, você percebe, assim, em um segundo que ele está falando, o que ele é. E aí você faz empatia, você faz rapport, você faz um spin, eu planejei, se ele for assim, 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 eu vou falar isso, isso e isso. Porra, beleza. Ótimo. Já sei qual é o perfil de cliente. Vou explicar o que é cada um. E vocês vão entender pelo tipo de cliente que vocês ouvem, né? Do que eles falam. O cliente inovador é aquele que, porra, cara, eu tô querendo fazer isso porque é o meu sonho desde criança. É algo que eu tô muito motivado para fazer. Eu quero mudar a sociedade. É o cara inovador, é aquele cara, não, eu amo o meu produto, blá, beleza. O cliente de processos é aquele que está preocupado muito com os processos da negociação. Mas como que é o processo de negociação de vocês? Como que é o processo de vocês gerenciar os projetos? É aquele detalhista, né? Aquele, como que é o contrato de vocês? É aquela pessoa bem, caralho, da analítica, entendeu? Tem a pessoa de pessoas. O que é a pessoa de pessoas? É aquela mais aquela coaching, né? Aquela pessoa que está ali querendo entender quais são as pessoas que você tem na sua empresa. Elas fizeram que curso? Elas são qualificadas? Entendeu? Você consegue entender que ela está falando ali de pessoas. E aí você joga em cima disso. Você já sabe os benefícios da sua empresa em relação às pessoas. Você fala assim, caralho, eu vou alocar esses 4 consultores que os 4 têm MBA. Nossa, maravilha, beleza, então vamos fechar. Conseguindo entender? Cada cliente é um cliente, cada situação é uma situação, cada situação você pode gerenciar com os benefícios que você já sabe de cada uma das pessoas que você tem. Beleza? E é de resultados. Esse, para mim, é o mais comum, né? É aquele cliente
Eu tive uma reunião ontem, Cláudio, que é um cliente bem difícil de se lidar, porque ele perguntava tudo. Ele era um cara... Porque, assim, o cliente, não necessariamente ele é inovador e ele deixa de ser resultado. Ele pode ser tudo, né? Mas que ao longo da reunião, ele vai demonstrando primeiro inovador e depois ele começa a ficar um pouquinho mais ansioso, ele fala de processos, e ele começa a ficar um pouquinho desconfiado, e ele vai falando de resultados, entendeu? Então isso é interessante porque vocês têm que saber de todos. Porque na hora vocês vão lidando com cada uma das bolas que vocês vão tomando no gol, entendeu? Então cada chute de bola é uma mão diferente que você vai agarrar. Conseguindo entender? Então beleza. Por exemplo, o cara estava falando muito de resultados na reunião. Ó, um feedback que eu tenho para vocês é que na proposta de vocês não tem depoimento de cliente, que vocês não têm resultado que vocês tiveram na Casa e Vídeo, com o projeto da Petrobras. Vocês não tem isso. Não tem como saber que vocês são bons mesmos, né? Rodrigo, Pode falar. travou de novo. Volta aí quando você começar a falar. Dos 4 perfis? Não, você falou 2. Tá falando das bolas, lidando das bolas no gol. Ah, tá. Porra, fudeu. Eu vou falar tudo de novo, então. Vamos lá. Já falei de inovador, processos, pessoas, já até falei de resultados, que os resultados são aquela pessoa chata que fica perguntando por tudo. Porra, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o resultado que eu vou ter? Se eu vou ganhar meu faturamento? Se eu vou aumentar o número de cartela de cliente? E aí você lida... Cada cliente é tipo, eu não sei se se eu cheguei a falar, mas os clientes eles têm fases nas reuniões. E isso eu consigo ver claramente. É aquele cliente que chega já inovador. Pode ser que não ocorra isso, claro. Mas ele chega, pô, tô com uma ideia foda, porra, caralho, tô investindo dinheiro bruto nisso, e que eu quero ganhar muito dinheiro, e ele fica, pô, que eu amo o meu site. Inovador. Aí você trabalha nisso. Aí, ao longo da reunião, ele começa a ficar ansioso. E ele fala sobre o processo. Mas como é o processo de vocês? Como que vocês gerenciam um projeto? Vai ter cocriação? Não vai ter? E aí você trabalha em cima disso. Mas, assim, vocês podem até estar entendendo como clichê isso. Tá? Mas óbvio que eu entendo essas situações. Mas uma coisa que eu fiz num curso de comunicação de alto impacto uma vez que você tem informação, você vai mais preparado. Mesmo que vocês não planejem, vocês agora sabendo os 4 perfis de cliente, vocês vão identificar mais rápido na hora da reunião e aí vocês vão saber lidar melhor com cada um dentro da reunião. Beleza? Então, voltando ao exemplo. O cliente ele pode ter, na hora da reunião, vários perfis de clientes diferentes. Ele normalmente termina com o resultado. Né? Sendo um cara chato do resultado. Puta que pariu. Caralho, o cliente de ontem, ele era um cara que... o cara de Israel lá, que ele tem um produto de Israel que ele trouxe pra cá e tudo mais, ele falou, cara, eu preciso ter resultado. Eu não tenho dinheiro, então eu preciso saber se é exatamente isso que eu vou ter. E aí eu trabalhei em cima disso. Eu falei assim, então, vou dar um exemplo. Porque o cliente adora exemplo, né? Por exemplo, a gente fez um projeto ano passado para um mapeamento de processos, que não é a mesma coisa que o seu, mas é no mesmo ramo, que aumentamos o faturamento dele em 20%. O que a gente fez? A gente fez isso, isso e isso. E a gente acarretou nesse resultado, nesse resultado, nesse resultado. Ou seja, eu lidei com o tipo de perfil que ele estava tendo naquela hora. Entendeu? Não ignorem isso. Isso não é clichê. Tá? Muitos gerentes não sabem lidar com a porra de cliente porque eles não sabem que tipo de cliente é naquele momento. Beleza? Agora que vocês sabem, amanhã vai ter uma reunião, já vão sentar, já vão entender, puta, agora ele está sendo inovador. Então o que eu posso falar agora que vai ser impactante para inovador? Beleza, puta, agora ele está falando de processos. Quais são os processos bons na minha empresa? Que são as vantagens, benefícios, características que, porra, estão ali e podem me ajudar. Conseguiram entender? Cada tipo de cliente é um tipo de cliente, tá? E agora? Se não me engano, é o último. É o último. A última técnica que eu vou falar, existem uma porrada. Se vocês quiserem no futuro, assim, mais treinamento, mais coisa, mais não sei o que, mais ajuda, vocês podem pedir, mas eu estou dando um baseado nas 2 de vocês. Pitch. Famoso pitch. Né? Vocês estão aí? Porque o Maicon saiu do grupo. Tá aí? Tá aí? Tá aí? Agora eu tô te ouvindo. Tá travando muito aqui, a internet acho que caiu
na UFES, mas vai falando que acho que agora melhorou. Beleza. Parei em pitch, né? Beleza, qualquer coisa a gente fala. Tá, beleza. Então, o que é o pitch? A última técnica que eu vou falar para vocês é a do pitch. Qual é a história do pitch? O pitch surgiu no Elevator Pitch, que é uma técnica que você encontra o CEO da sua empresa no elevador e você tem que gerar valor ali em 5 segundos antes que ele desça para o térreo. Tá? Ou seja, é você vender de maneira persuasiva em pouco tempo, chamando gatilho. Tá? E vender não é tipo ter o produto no bolso e falar assim, você quer comprar? Não. Vender é você gerar valor ali o suficiente para que ele entre em contato com você depois. Beleza? E eu vou explicar aqui um vídeo que eu vi agora para me informar melhor, porque, assim, a gente já tem um pitch nosso, então eu estou muito calejado com o pitch que a gente tem, né? Que é o pitch que a gente usa na proposta, que é o pitch que a gente usa nos telefonemas, é um pitch que a gente usa nas reuniões, mas eu quero dar eu peguei isso e criei um quadro para que vocês criem de vocês. Vocês conhecem o Jordan Belfort, que é do filme Lobo de Wall Street? Esse cara é foda, né? Esse cara é um vendedor assim nato. Eu vejo vários vídeos dele. E ele falou sobre pitch, né? O que ele falou? Vou dar a sequência lógica que vocês têm que ter. Você fala de 5 a 6 segundos com palavras muito bem escolhidas, já planejadas anteriormente, com entusiasmo, tudo que você precisa falar. Quem é você? Talvez qual é o produto que você... Não o produto, mas qual é a sua empresa. E aí, terminando esses 5 ou 6 segundos que você planejou, tá? Quem mostra isso muito bem é o Leonardo DiCaprio também no filme do Lobo de Wall Street, porque eu sempre mostro em treinamentos vídeos para as pessoas entenderem melhor. Se vocês já viram o Lobo de Wall Street, tem um momento que ele está vendendo ações da Aerotime, alguma coisa assim, que ele liga para o cara e fala assim, então, Francisco, eu estou aqui com uma oferta gigantesca que acabou de descer aqui na minha mesa. Porra, uma oportunidade gigante, uma empresa que está crescendo 20%. Você tem 60 segundos para te mostrar? Tá travando. Aqui a internet aqui tá meio bad. Mas volta na parte... Nossa, não tô entendendo nada. Volta na parte... Volta na parte qual? Estão me ouvindo? Acho que vocês estão me vendo. Não sei se estão me ouvindo. Sim, mas dá pra ver sim. A galera de casa tá conseguindo ouvir de boa. E você pode ir falando que depois... Beleza. Eu assisto de casa também. Beleza. Então vamos lá. Galera de casa que tá me ouvindo melhor. Vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, eu vou voltar um pouquinho para que as pessoas que não conseguiram entender por causa da internet. Quando você cria um pitch, eu busquei mais informações hoje em relação a pitch para criar o de vocês, que a gente já tem o nosso. A gente mapeou quais são os benefícios, as vantagens e as características, e a gente não é algo preso, mas a gente sempre fala na reunião, cara. Sempre fala na reunião. Não tem como a gente sair de uma reunião sem ter o pitchzinho, tá? E aí eu vou mostrar como que é o que vocês deveriam fazer. De 5 a 6 segundos, vocês vão falar o essencial, que é o que o cliente gostaria de ouvir, mas sem ainda vender nada. O que vocês vão fazer? Fala quem você é, talvez qual o seu cargo na empresa, o que a sua empresa faz. Caralho, muito rápido. Só para chamar aquela atençãozinha. Quem fez muito bem isso foi o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, que teve uma cena, essa cena é sensacional, que ele pega o telefone, é a primeira vez que ele tenta vender ações, e ele fala, Francisco, tudo bem? Tudo bem. Então, cara, chegou aqui, exatamente nesse momento, uma empresa que está crescendo muito de ações. Mentira, ele continua falando, eu sou o Leonardo DiCaprio, não o Leonardo DiCaprio, mas eu sou da ATP, consultoria, sei lá, alguma coisa assim, e aí chegou aqui nesse momento uma ação foda, porra, que está crescendo 20% ao ano, e eu quero 60 segundos do seu tempo para poder falar sobre essa oportunidade. Você tem? Ou seja, ele criou a oportunidade, ele falou quem ele é,
e ele pergunta para se ele quer ouvir mais sobre a oportunidade. Pode ser uma coisa boa para vocês no cold calling, entendeu? Então, vocês iniciam assim, falando: meu nome é Rodrigo, sou gerente comercial da Cefet Júnior Consultoria, eu entrei em contato com vocês porque eu estou com uma oferta muito boa aqui em relação à consultoria. A gente sabe aqui que vocês têm alguns problemas na área de financeiras, porque vocês já tiveram informação antes, vocês ligaram de cold calling do nada, assim, algo meio merda, né? Mas, então, eu estou sabendo que vocês estão tendo alguns problemas e eu estou tendo uma oportunidade aqui de um projeto muito grande que a gente quer que vocês participem. Sei lá, uma coisa assim. Você tem 30 segundos para ouvir? Aí já chamei a atenção. E aí, se o cara fala sim ou não, se o cara fala não perde seu tempo. Acabou. Liga para outro, entendeu? Não tem essa. Assim, tenta chamar atenção no início, não vomita. Só fala a informação ali, de 5 a 6 segundos, fala quem você é, fala a oportunidade e depois pergunta para que você possa explicar mais a oportunidade. Beleza? E aí depois é a estratégia matadora. Agora é o momento que ele vai falar, tá? Agora, tipo, você falou um pouquinho, beleza, a oportunidade é essa, a empresa ganha 20% ao ano, as ações são essas, o preço das ações são essas, e tudo mais. E aí, ao longo disso você vai mostrando, você não só vomita, o cara pode estar cagando na sua cabeça, ou mexendo no celular e tudo mais. Você mantém as perguntas para manter ele ativo na conversa, tá? E aí você pergunta, não, beleza, tá, vou dar um exemplo diferente de ações. Você está vendendo um sistema operacional, né? E aí você senta com o cliente, você se apresenta, fala de 5 a 6 segundos, alguma coisa ali, e aí você começa a perguntar logo, da oportunidade. Você fala que tem uma oportunidade, você vende sistemas, mas antes você começa a pergunta. Quais são as maiores dúvidas que você está enfrentando na sua empresa? Situação, problema, implicação, e depois ele apresenta a necessidade. Tem um vídeo do Jordan Belfort, que é exatamente o que eu estou explicando aqui, que é o que eu uso, que está lá no Facebook, está lá no YouTube, se vocês ouvirem, que é ele explicando o pitch, que é ele explicando o que é o pitch dele. Que ele senta na cadeira, ele começa a perguntar, ele fica nessa posição aqui, e ele fala, não, e se acontecesse isso? Tá, beleza. E é aquilo? Mas o preço é o principal problema? Tá, então a gente tem isso para te oferecer. Sacou? Matador. 5 a 6 segundos apresentando, gerou a oportunidade, mostrou a oportunidade que eles vão ter. Não é benefício, não é vantagem, não é característica. É oportunidade. Oportunidade. Você já viu no e-mail marketing? Oportunidade lá em cima, que ninguém abre, mas é um gatilho mental de oportunidade. Venha ganhar dinheiro, venha não sei o quê. Quer aumentar o faturamento dessa empresa? Você quer ouvir mais uns 5 minutos do que eu tenho para falar? É algo que chama atenção, né? Para prender atenção. E aí você começa falando com perguntas e no final você fecha com necessidade. Beleza? Outra dica matadora pro pitch, matadora do caralho, é você ter uma abordagem nessas 5 ou 6 segundos aí, voltado para o objetivo que você tem, seja muito transparente. O meu objetivo nessa conversa é esse, sou essa pessoa, é uma empresa que já faturou não sei quanto ano passado, $100 mil, $100 mil, sei lá. A gente fala que a gente faturou 120 mil ano passado, que a gente tem uma cartela de 9 a cada 10 clientes são clientes de alto impacto, são clientes indicadores pelo Net Promoter Score, que é um meio que você avalia a satisfação dos clientes, entendeu? Então você já vai mostrando ali um pouco de qualidade e no final você mostra uma oportunidade. Então você pode ouvir um pouco da gente para a gente aumentar o faturamento da sua empresa? E aí, já deixa ouvir, já ouve e no fim apresenta o seu produto, que são as necessidades que você atende. Tudo bem? Isso é pitch, galera. O pitch não é algo improvisado, não é algo do além, não é algo que é impossível de aprender. É uma sequência lógica. É uma sequência lógica. Se vocês já pararam para perceber nos tipos de vendedores que realmente são eficientes, que fazem que são aqueles que conseguem vender um iPhone para você de R$9 mil quando você não tem R$9 mil, vocês percebem que eles fazem aquela pergunta, posso falar mais um pouquinho? Você quer ter o status? Você quer não sei o quê? Ele se apresenta, faz aqueles 5, 6 segundos e depois cria tudo que eu falei. Eu acho que eu saí. Eu saí? Não, tá aqui ainda. Porra, que estranho essa merda que saiu. Tá, beleza.
Só... Ah, tá. Beleza, voltei. Tá. Então, entenderam o que é o pitch? Eu vou parar de falar um pouquinho agora, porque tá chegando... Não tá chegando muito no final, mas eu quero entender se vocês estão conseguindo entender e tá conseguindo gerar valor, entendeu? Porque é importante que eu esteja falando algo que faça sentido para vocês. Porque eu tenho muito repertório, eu estudo pra caralho. Então pode ter esquecido alguma coisa aqui que realmente seja muito importante para vocês, que seja aquele insight que vai poupar 2.000 horas de processo ineficiente no futuro, sacou? Então perguntem, tá? Assim, não se sintam, o cara vai, sei lá, vai rir da minha cara se eu fizer uma pergunta aleatória. Meu irmão, não faz isso, beleza? Por favor, eu tô aqui para ajudar. Então vamos lá. Bom, agora eu vou falar